Esse aqui é o plantão de dúvidas do 8º ano, hoje é dia 8 de julho, nós estamos na semana de estudos intensivos, e durante essa semana, pelas aulas do CMSP, foram desenvolvidas habilidades como efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento, resolver elaborar situações, problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo, e também resolver situações, problemas que envolvam cálculo com porcentagens, tá? Nesse primeiro slide aqui, ó, a gente retoma a ideia de potenciação, tá? Que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais e que ela surgiu como uma forma de escrita diferenciada, de uma operação diferenciada, mas que ela surgiu a partir da multiplicação. Então, os matemáticos antigos, eles acharam melhor quando eles tinham que fazer multiplicações, que nem essa daqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É uma multiplicação de fatores, cada númerozinho desses nessa posição é um fator, uma multiplicação de fatores iguais e escrever de um jeito diferente. A forma de calcular continua a mesma, só que escreveram de uma maneira diferente, usando uma base, que nesse caso aqui é o 2, e o expoente, que é esse númerozinho pequeno em cima, do lado direito. O que acontece? Esse número 5 indica quantos fatores o 2 está multiplicando por si mesmo. Igual esse 4 ao quadrado, ou 4 elevado a 2. Esse 4 está multiplicando por si mesmo em 2 fatores. O 10 à terceira é o 10 multiplicado por si mesmo em 3 fatores. E assim sucessivamente. Lembrando que a base é o valor que eu multiplico, e a quantidade que se refere ao expoente é a quantidade de fatores. O resultado é chamado de potência, tá? Então, 3 ao quadrado é o jeito de escrever uma potência. A potência aqui, no caso, é o resultado do 3 multiplicado por si mesmo em 2 fatores. 3 vezes 3 é o 9. Então, o Osmar até comentou na aula dele que tem gente que erra. Pensa assim, ó, 3 ao quadrado é o 3 vezes 2 marca o 6, e está errado. Por quê? O 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, é o 3 multiplicado por si mesmo em 2 fatores, e aí 3 vezes 3 eu vou encontrar o 9. E o 9 é a potência de 3. Tá certo? Tudo bem até aí? Tudo bem, entendi. Aqui, ele comentou também sobre o expoente negativo. Então, assim como eu tenho os expoentes positivos, eu também tenho os expoentes negativos. O expoente negativo, ele manda você inverter a posição da base. Então, vamos lá. O que é o inverso de um número? Tenta imaginar que esse 2 é a mesma coisa que um 2 dividido por 1. Se eu escrever o 2 na forma fracionária, é só colocar o 1 aqui embaixo. Então, 2 dividido por 1 é o próprio 2, ele não muda nada. Quando eu coloco um expoente negativo, por causa do expoente negativo, ele está mandando inverter, ou seja, o 1 sobe e o 2 desce. E aí eu calculo a potência sem o sinal, que aí eu elimino o sinal. O sinal está mandando inverter, eu já inverti. Quando eu inverto, já está resolvido. É que nem, por exemplo, esse 2 elevado a menos 3. Eu tenho que pegar esse 2, coloca o 1 aqui embaixo, e aí inverte. O 1 sobe, o 2 desce. Repara que esse 3 agora, ó, já não tem mais o sinal de negativo, porque eu já inverti. E aí, esse 3 vale para o 1 e vale para o 2. 1 à terceira é o 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1. E o 2 à terceira é o 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, eu vou encontrar o 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1/8. E a mesma coisa quando eu tenho outra fração. Se eu tenho uma fração que nem 4/3, está aberto parênteses, está elevado a menos 2. Então, para eliminar este sinal de menos, a gente inverte. O 4 desceu e o 3 subiu. Repara que o expoente agora é positivo, ele não tem mais o sinal.
E aí eu calculo. 3 ao quadrado é o 3 vezes 3, que é o 9. 4 ao quadrado é o 4 vezes 4, 16. Então, eu sei que 4 terços elevado a menos 2 vai ser o 9/16 avos. Ok? Tudo bem? E aqui eu tenho a parte algébrica, essa parte aqui é a mesma explicação daqui de cima. Quando eu tiver uma letra elevada a um expoente, eu vou seguir as mesmas regras da parte dos números, e aí eu vou lembrar que esse menos, se é um número inteiro, é colocar um aqui embaixo, inverter, e aí o expoente fica positivo. Uma dúvida, se caso, aqui, eu acho que eu entendi, mas é só para eu ter certeza mesmo. Se o número tiver igual aqui, 2 menos 3, né, ali? 2 elevado a menos 3. Isso. Aí a fração que eu vou fazer, sempre o 1 vai embaixo, né? Vamos supor aqui no A. É A, N, menos N em cima. Sempre o 1 que vai, não tem outro número. Se eu tenho o número inteiro, eu transformo ele em fração colocando 1 aqui embaixo. Que agora o 9 dividido por 1 é o próprio 9. E aí eu estou elevando todo mundo a menos 2. Então, o que que fala? Inverte. Então, o 1 sobe e o 9 desce. Pronto, já não tenho mais o expoente negativo. Agora eu calculo 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. O 9 ao quadrado é o 9 vezes 9, que dá 81. Então, pronto, eu descobri que 9 elevado a menos 2 é 1/81 avos. É que nem esse 10, mesma coisa, coloco 1 aqui embaixo, por causa desse expoente negativo, sobe 1 e desce o 3. 1 à terceira é o próprio 1, e o 10 à terceira é o 10 vezes 10 vezes 10, que nesse caso aqui vai dar 1.000. Tudo bem? Tudo bem, agora entendi. Ok. Aqui, o primeiro exercício. E aí nós vamos fazer exercícios semelhantes ao que o CMSP fez, e aí a gente vai se aprofundando. Imagina um depósito em que, no caso, eu tenho empilhamento de caixas. É um depósito onde eu guardo, por exemplo, caixas de sabão em pó. E aí eu tenho o empilhamento máximo. E eu quero saber quantas caixas de sabão em pó eu posso empilhar uma sobre a outra, considerando que eu tenho sempre a mesma dimensão. Aqui, ó, eu tenho este comprimento valendo uma determinada quantidade que eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5. Repara que a largura... Opa, deixa eu fazer um risquinho. A largura. Aqui tem que ter coordenação motora, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E a altura do empilhamento, você também tem 1, 2, 3, 4, 5. Repara que eu tenho 3 dimensões, comprimento, largura e altura, iguais a 5. Então, eu quero saber o seguinte, ó, considerando esse empilhamento, quantas caixas possuem esse empilhamento no total. Então, para mim descobrir isso, basta calcular as 3 dimensões. O cubo, esse cubo aqui, ó, que está todo formado, ele tem 5 caixas de comprimento, 5 caixas de largura e 5 caixas de altura. Então, basta multiplicar essas 3 dimensões. Ou seja, eu vou calcular o 5 à terceira, que é o 5 multiplicado por si mesmo em 3 fatores. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, se você quiser montar aqui, ó, 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Então, eu tenho um total de 125 caixas. Então, o que acontece? Só usando potenciação, porque eu tenho aqui uma multiplicação de fatores iguais, e neste caso aqui eu tenho um cubo, e esse cubo ele tem 3 dimensões,
Então, cada uma das dimensões possui 5 caixas, então 5 caixas no comprimento, 5 na largura e 5 na altura. As 3 dimensões iguais a 5, eu multiplico uma pela outra e eu encontro o total de caixas. Tudo bem? Tudo bem. Então, repara o seguinte, eu usei potenciação para resolver um probleminha. Então, eu tenho que ficar atento a, quando é necessário utilizar potenciação, eu posso representar, porque é uma forma mais fácil de representar uma multiplicação de fatores iguais. Vou passar para o próximo. Aqui, ó, em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. E em cada galho contém 12 maçãs. Quero saber quantas maçãs existem nesse sítio. Bom, então eu tenho 12 árvores. De cada árvore eu tenho 12 galhos. E em cada galho 12 maçãs. Então eu tenho 12 árvores, 12 galhos em cada uma. E aí cada galho tem 12 maçãs. Então, para mim saber o valor total de maçãs, basta multiplicar cada um deles. Eu tenho que calcular 12 a terceira. Então, 12 a terceira é o 12 vezes 12 vezes o 12. Que Bom, dá 12 vezes o 12. Vamos brincar de calcular aqui juntos. 2 vezes 2 é o 4. 1 vezes 2 é o 2. Vou caminhar uma casa, coloquei o mais aqui, pode ser um zero. Vou multiplicar todo mundo por 1, vai ficar igual. Aqui vai dar 144. Peraí, então eu já multipliquei 2 fatores. Agora falta multiplicar pelo segundo. 144 vezes o 12. Todo mundo pelo 2 primeiro. 4 vezes 2 é o 8. 4 vezes 2 é o 8 também. 1 vezes 2 é o 2. Coloco o sinal de mais ou zero, vou multiplicar pelo 1, vai ser o 4, 4 e 1. E aí eu fecho a conta. Abaixo 8, 8 com mais 4, 12, vai 1. 4 com mais 2, 6, com mais 1, 7. E aqui eu tenho 1.728 maçãs. 1.728. E aqui, no caso, a resposta é o que eu acabei de marcar ali também, né? Já é a resposta. 1.728 maçãs. Reparou uma coisa? Bom, se eu falo assim, 12 árvores, cada árvore tem 12 galhos, cada galho tem 12 maçãs. Você não pensa num valor tão alto, pensa? Não, eu pensei um valor, tipo, sei lá, uns 24, por aí. Coisas assim, né? A gente não pensa. Mas sabe o que acontece? Quando a gente calcula potência, é chamado de potência porque os valores vão ficando muito altos. Então, por exemplo, multipliquei, fiz a primeira continha de vezes, deu 700, deu deu 144. Ó, até que é um valor aceitável. Mas quando eu faço a segunda conta de vezes, eu já encontro um valor bem mais alto. Então, o que, que acontece? Tenho que lembrar que quando eu estou trabalhando com potência, os valores vão aumentando muito, muito. Quer ver? Vamos pensar o seguinte, ó. O 2 à primeira é o 2. O 2 ao quadrado é quando eu multiplico 2 vezes 2, vai para o 4. O 2 à terceira, ó, eu já vou para o 8. O 2 à quarta, eu vou para o 16. Sempre o dobro, vezes 2, sempre vezes 2, sempre vezes 2. Então, o 2 à quinta já é o 32. Até aqui tudo bem. Depois, no 2 à sexta, eu vou para o 64. No 2 à sétima, eu vou para o 128. 2 à oitava, ó, eu já vou para 256. Aí depois, no 2 à nona, eu vou lá para o 512. Olha como é que aumentou. Na primeira casa eu tinha só 2. E aí foi multiplicando por 2, foi multiplicando por 2. O próximo, que é o 2 à décima, que eu escrevo assim, ó, rapidinho,
Ele representa o 1024. Olha como os valores vão aumentando, ó, de 128 foi para o dobro, 256. Aí dobrou de novo, 512. Aí dobrou de novo, foi para 1024. Então, quando a gente fala de potências, eu também posso escrever valores extremamente grandes utilizando potência. Tá certo? Os valores vão crescendo muito rapidamente. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. O 3 fala o seguinte, ó, você tem que observar as imagens e a gente vai colocar, conforme as igualdades que estão em cada círculo, nós vamos indicar quais são verdadeiras e quais são falsas. A gente pode pintar as verdadeiras, por exemplo, ou indicar só verdadeiro e falso, tá? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui, nesse primeiro aqui. E aí você vai me ajudando a fazer. Esse 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que o 10 em cima e o 1 embaixo? Não. Não. Então esse aqui é falso. Por quê? Porque o 10 elevado a menos 1 seria 1 em cima e o 10 embaixo. Esse 10 a primeira é o próprio 10, então a resposta acabaria por aqui. Por isso que isso aqui é falso. Indo nesse sentido. Bom, 7 elevado a menos 1 é o 1 em cima e o 7 a primeira embaixo? O que É, você acha? sim. Porque o menos manda inverter, eu inverti, o sinal de menos subiu, e aí eu posso calcular o 7 a primeira como o próprio 7. E aqui essa daqui é verdadeira. A outra, 15 elevado a menos 3. É o 15 em cima, o 3 embaixo, e quando eu faço a divisão eu encontro 5. Você acha que está certa essa conta? Tá errado. Está errada. Então essa daqui é falsa. O 15 elevado a menos 3 vai ser 15 elevado à terceira. Esse 15 elevado à terceira é o 15 vezes 15 vezes 15. 15 vezes 15 já é 225. Vezes os 15 agora eu nem lembro nem quanto que vai dar, mas a gente pode calcular. Ó, deixa eu colocar aqui. 15 vezes o 15 é o 225. 225 vezes o 15. Vamos praticar. 5 vezes 5 é o 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Coloco mais aqui embaixo. 5 vezes 1, 5, 2 e 2. Se eu fechar a conta aqui, eu vou ter o 5, 2 com mais 5 vai ser o 7, o 2 com mais 1 vai ser o 3, o 3, e aqui no final, deixa eu enxergar aqui, 3.375. Isso embaixo, então 1 continua aqui em cima, e eu vou ter 3.375. Aqui, essa próxima, 5 elevado a menos 2. Você acha que está certo? Colocou 1 aqui em cima, Sim. e Essa daí tá 2. certo. Essa aqui é verdadeira. E repara que 5 ao quadrado é o 25, já resolveu isso aqui. Essa daqui, 60 elevado a menos 2. Olha o número de cima. Está errado. Tá Tinha que errado. ser o 1 e o 2 aparecer como expoente. Então, essa aqui é falsa. Eu vou ter que 60 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 60 ao quadrado. 60 vezes 60. Então, vou fazer aqui, ó. 60 vezes 60, coloquei esse zero por de fora, 0, 6 vezes 6, 36, e abaixo esse zero. Seria 1 sobre 3.600. E aí, por último, 6 elevado a menos 2, colocou 1 aqui em cima, tirou o sinal de menos do 2, e aí calculou, 6 ao quadrado é o 6 vezes 6, 36. Você acha que está certa? Essa tá certa. Ok, muito bem, parabéns, viu? Obrigada. Eu fui fazendo às vezes aqui, quando o senhor estava É, fazendo a falsa, eu via, e aí eu já fiz a de cima e eu vi que estava certo. que bom, que bom. Deixa
eu só ver aqui para mim não me perder nas mensagens aqui, para mim não perder o roteiro. Tranquilo. Aqui. Vamos para a próxima. No 4 está falando assim, ó. Resolva o produto das potências abaixo. Aqui, ó, a gente tem uma continha que a gente tem que resolver. E representar o resultado na forma decimal. Então, vamos lá. A gente tem que pegar o 4, que está elevado a menos 2, e nós vamos dividir pelo 2 elevado a menos 3. Bom, os dois têm expoente negativo. Então, a gente pode calcular ela separadamente. E depois a gente coloca ela na expressão. O 4 elevado a menos 2. Opa, estou com problema de memória. Eu sei que eu tenho que transformar numa fração. Que jeito que ficaria essa fração? Ficaria, no caso do primeiro, o 4 em cima e o 1 embaixo, e depois a gente formaria, como é que fala? É inverso, né? Que é 1 em cima e o 4 embaixo. Ou seja, 1 e o 4 ao quadrado embaixo. Isso. Nesse caso aqui, 4 vezes 4, que é o 4 ao quadrado, vai dar quanto? 24. 20. Pense bem, 4 vezes 4. Pensa na tabuada do 4. 4 vezes... Calma. Perda de memória. Pera aí. Uhum. 16. Isso. Nem errei, não, né? Aqui, ó, não, a gente tá aprendendo aí, tá trabalhando juntos para melhorar. Então, aqui eu tenho 1/16 e vou dividir pelo 2 elevado a menos 3. Vamos calcular 2 elevado a menos 3. E é o mesmo processo. Vou transformar em fração para transformar em inverso. O menos, como eu não tenho nada aqui, ó, eu já vou colocar 1 em cima e o 2 embaixo. 1 e o 2 a terceira sem o sinal. O 2 a terceira, ele é 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2. 8. Então, aqui eu tenho 1/8. E agora, ó, repara que eu tenho uma divisão. Quando a gente tem uma divisão entre duas frações, a gente pode inverter a segunda fração e multiplicar. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Eu vou multiplicar cruzado e vou encontrar o resultado. 1 vezes 8, aqui em cima, e embaixo, 16 vezes 1. Bom, 1 vezes 8 é o 8. 16 vezes 1 é o 16. E agora, eu posso transformar isso aqui numa fração equivalente. 8/16. Bom, eu posso simplificar? O que você Sim. acha? Por quanto? Por 2. Por 2 ou por 4, porque os dois estão na tabuada 4, ou por 8 direto. Eu vou simplificar por 2 porque os dois são pares. Fica mais fácil de ver. 8 dividido por 2 vai dar o 4. 16 dividido por 2 vai dar 8. Se eu simplificar por 2 de novo, eu vou encontrar o 2 e o 4. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é o 4. E se eu simplificar por 2 de novo, porque eles ainda são pares, eu vou encontrar 1/2. Esse 1/2, como pediu na forma decimal, ó, 1 dividido por 2. Quanto que dá R$1 para duas pessoas? 50 centavos para cada um. Ou seja, a mesma coisa, coloco 0 aqui, 0 para segurar a vírgula, 5 vezes 2, o 10, e aí eu posso marcar isso aqui na forma de 0,5 ou 0,50. O 5 está na casa do décimo do mesmo jeito. E aí eu tenho 50 centavos, que você falou, e eu posso cancelar esse 0 e voltar para o 0,5, que é os 5 décimos. Aqui eu tenho 5 décimos, e aqui eu tenho 5 décimos, e aqui eu tenho 50 centésimos. Todos eles equivalem à mesma coisa, tá? Essa fração, 8/16, é equivalente a 4/8, que é equivalente a 2/4, que é equivalente a 1/2, porque na hora que eu divido de cima pelo de baixo,
eu vou encontrar o 0,5 ou 0,50, tá? Sempre do mesmo jeito, tá bom? Tá bom. Quinto exercício. Aqui, ó, a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo da contagem? Para que serve isso? Então é o seguinte, a gente estava trabalhando com probabilidade até um tempo atrás. E aí o que acontece? Nas probabilidades a gente tem que trabalhar com possibilidades de eventos ou possibilidade de acontecer alguma coisa. E aí, quando a gente trabalha com esse tipo de situação, a gente tem que lembrar o seguinte, que às vezes eu consigo prever todos os eventos possíveis. Isso é chamado de análise combinatória. Quando eu trabalho análise combinatória, eu estou analisando as combinações possíveis de resultados. Então, se eu tenho um determinado experimento ou evento e ele é formado por várias etapas, então eu tenho que lembrar que cada etapa tem uma possibilidade de opções, e aí eu vou multiplicar pela quantidade de opções que eu tenho numa segunda etapa, numa terceira etapa e tudo mais. Então aqui, ó, esse P vezes P, bom, eu tenho um evento, um experimento que ele é dividido em etapas, eu tenho que analisar as etapas separadamente, e quando eu tenho um valor numérico que representa essas etapas, o que acontece? Eu tenho que multiplicar, porque os eventos são independentes entre si, mas eles têm sempre possibilidade de acontecer. Um exemplo que fica mais fácil de você entender foi um exemplo que ele deu numa aula. Então pensa assim, ó, Elizabeth ela possui duas calças de sarja. Então ela tem duas calças. Uma é uma calça preta, o outro é uma calça branca. Olha lá, ó, uma branca e uma preta. E ela tem 4 possibilidades de cores de blusa. Ela tem a blusa vermelha, ela tem a blusa vermelha, ela tem a blusa azul, ela tem a blusa amarela e ela tem a blusa verde. E aí está perguntando, de quantas maneiras diferentes ela pode combinar? Uma calça e uma blusa. Bom, pensa o seguinte, para cada uma das possibilidades de calça, ou calça branca ou calça preta, para cada uma das possibilidades, ela tem 4 blusas diferentes para escolher. Então, o primeiro valor se refere à calça. O segundo valor se refere à blusa. Eu tenho 2 tipos de calças e eu tenho 4 tipos de blusa. Para cada tipo de calça, eu tenho 4 tipos de blusa. Então, eu multiplico. O princípio multiplicativo, ele está relacionado a essa multiplicação que eu tenho que fazer. Então, eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8 possibilidades de combinações de roupa entre uma calça e uma blusa. Eu posso pegar a calça preta com a camisa vermelha, posso pegar a calça preta com a camisa azul, eu posso pegar a calça preta com a camisa amarela, que é essa linha aqui, posso pegar a calça preta com a camisa verde, que é essa linha aqui. Ah, mas eu não quero a calça preta, eu vou pegar a calça branca. Beleza. Eu posso pegar a calça branca com a camisa vermelha, que é essa possibilidade. A calça branca com a camisa azul. A calça branca com a camisa amarela. Ou a calça branca com a camisa verde. Ao todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao invés de montar todo esse esquema aqui, basta multiplicar. Ó, 2 calças, cada calça tem 4 blusas para combinar, então ao todo eu tenho 2 vezes 4, 8 possibilidades. Entendeu? Sim. Então repara que se chama princípio multiplicativo, porque eu analiso as possibilidades em cada uma das etapas separadamente e aí eu multiplico os resultados. É simples assim. Aqui, de quantos números naturais de 3 algarismos? Opa, então a primeira parte é o primeiro, depois o segundo, o terceiro algarismo. Então eu vou ter
3 etapas. 3 algarismos distintos, ou seja, os algarismos têm que ser diferentes. Se eu pegar o 2 na primeira casa, o 2 não pode aparecer mais nas outras casas. Se eu pegar o 3 na terceira casa, ele não pode aparecer nas outras casas. Então, os algarismos têm que ser diferentes. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos podem ser representados com os algarismos? Ó, esses aqui são as minhas opções. Então, eu tenho quantas opções ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Eu tenho aqui, ó, 6 opções. Se eu tirar, vamos imaginar o seguinte, faz de conta que você está sorteando jogo da Loteria Federal. Você está formando uma centena, número com 3 algarismos. Você tem na sua frente uma caixinha escura que você não consegue ver lá dentro. E lá dentro tem bolinhas numeradas. E as bolinhas são numeradas com os números 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Você tem 6 bolinhas ali dentro. Bom, se você tirar a primeira bolinha, o que acontece? Você tinha 6. Você tirou a primeira bolinha, essa bolinha não volta mais lá dentro. Quantas bolinhas vai ter lá na caixa na segunda retirada? 5. 5. E aí você tira novamente uma bolinha. E aí você tirou essa bolinha na segunda etapa, na terceira só restam 4 bolinhas. Ou seja, na primeira escolha, primeira etapa, vamos chamar aqui, eu tenho 6 bolinhas. Como eu tirei e não devolvi as bolinhas, porque os algarismos têm que ser distintos, na segunda etapa, você vai ter 5 bolinhas. E na terceira etapa, você vai ter 4 bolinhas. Ou seja, considerando o princípio multiplicativo, ao invés de fazer todas as 6 direitinho, e depois marcar 5 para cada, e depois marcar 4 para cada, o que eu faço? Eu multiplico direto. 6 vezes o 5, eu vou encontrar o 30. 30 vezes o 4. Bom, 0 vezes 4 é 0, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 120 senhas de 3 algarismos que eu posso formar. Então, eu tenho 120 números de 3 algarismos. Por exemplo, eu posso formar 234, 234. Posso formar o 237. Posso formar o 238. E assim vai, até eu chegar em 120 números diferentes. Eu posso falar assim, ó, começou com 3, bom, 347. Posso voltar com 2, 324. Posso falar que eu vou ter 327 também. 3, o 2 e o 7. E assim sucessivamente. Eu vou ter 120 números diferentes usando esses 3 algarismos. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Aqui, ó, nesse exercício aqui, nós temos uma lanchonete em que são servidos 4 tipos de suco. O suco de morango, o suco de abacaxi, o suco de maracujá e o suco de laranja. E eu tenho 3 opções de copo. O copo grande, aliás, pequeno, médio e grande. Pequeno, médio e grande. Pequeno, médio e grande. Pequeno, médio e grande. Repara que para cada tipo de suco, eu tenho 3 opções de copo. Para cada tipo de suco, eu tenho 3 opções de copo. Então, se eu tenho 4 sucos para a outra etapa, é o quê? 3 opções de copo, eu tenho 3 vezes 4, 12 maneiras diferentes de fazer o pedido. Eu posso fazer o pedido do morango, copo pequeno, posso pedir laranja, copo médio, posso pedir maracujá, copo grande, ou maracujá, copo pequeno.
Então, eu tenho 12 opções de pedido. Tudo bem? Tudo bem. Quando tem figura assim, fica mais fácil de enxergar, entendeu? Quando basta multiplicar. E Verdade. repara que esse tipo de exercício é assim, eu olho a primeira etapa. Para cada etapa, eu tenho N possibilidades na segunda. Entendeu? Por isso que eu sempre multiplico. Ah, tá. Aqui, em relação à porcentagem, que é a última parte do que nós vamos ver. Bom, a porcentagem, ela é representada por esse símbolo. Se tiver alguma dúvida em relação ao item anterior, pode falar, viu? Ah, esse aí eu entendi. Mas tem alguma dúvida sobre esse tipo de exercício? Não, não. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Qualquer coisa, se por acaso ficar alguma dúvida, você me pergunta e depois eu te explico, tá, tá ok? Ok. Aqui, sobre porcentagem. A porcentagem a gente representa com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo de porcentagem, bom, esse travessão, ele indica uma divisão. Esses dois zerinhos aqui, ó, ele indica dois zeros que possuem o 100. Então, quando eu falo 25%, eu estou me referindo ao quê? 25 partes de 100. Igual, por exemplo, o 39%. Eu tenho, o objeto foi dividido em 100 partes e 39 dessas partes possuem uma determinada característica, que no caso está representado aqui nessa figura. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10, 10 vezes 10, eu tenho 100 quadradinhos. O objeto foi dividido em 100 partes. E aí, 39 delas estão pintadas de verde. Então, dá para mim comparar a representatividade dessas 39 partes em relação ao total, que é 100. Tenta imaginar o seguinte: é, porcentagem é sempre algo para ser comparado. Então, o que eu tenho mais chance, o que eu tenho menos chance, ou o que tem maior representatividade ou menor representatividade. Tenta imaginar que num grupo de 100 pessoas, 100 funcionários de uma empresa, apenas 39 são mulheres. Então já fica claro que quadradinho verde é as mulheres, a quantidade de mulheres, e os outros são os homens. Repara que eu tenho muito mais homens do que mulheres. Então eu tenho como fazer esse tipo de comparação. Lembrando que 39 dividido por 100 é o 39 centésimos, e no caso é a mesma coisa que 39%. São maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem. É a mesma coisa de falar assim, olha, eu tenho duas moedas de 50 centavos. Bom, duas moedas de 50 centavos é a mesma coisa que R$ 1. Então, duas moedas de 50 centavos é igual a uma moeda de R$ 1. Ou duas notas de 50 reais é igual a uma nota de 100. Então, são maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Avançando aqui para não extrapolar muito tempo. Então, aqui eu tenho, ó, em uma sala, eu tenho 30 alunos. O total da sala é 30 alunos. Mas, destes, 40% são meninas. Quero saber quantos são essas meninas. Então, eu tenho que calcular 40% de 30. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem que calcular e usa sei lá, essa junção D aqui, ó, a gente sempre multiplica. Então, eu vou pegar o 30 e vou multiplicar por 40 centésimos. Então, repara uma coisa. Eu tenho uma continha de vezes que eu posso fazer e depois uma divisão. E eu posso já fazer direto, ó. 3 vezes 4 é o 12, baixa esses dois zeros, dividido por 100.
Ó, zero final, eu cancelo um em cima e um embaixo, cancela outro em cima e outro embaixo, eu tenho 12 dividido por 1, que é a mesma coisa de 12. Ou seja, eu tenho 12 meninas nesse grupo de 30 pessoas, 30 alunos. Então, eu posso fazer diferente? Posso. Esse 40% aqui, ó, é o 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,40. Esse 0,40, se eu cancelar esse zero aqui, eu vou ter o 0,4, que é o 4 décimos. Se eu fizer 30 vezes 0,4, 0 vezes 4, 0, 3 vezes 4, 12. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu coloco uma vírgula aqui, cancelo esse zero aqui, ó, que depois da vírgula não vale nada. Neste caso, eu encontro a mesma resposta, 12. Então, repara que eu posso trabalhar na forma de decimal ou na forma de fração. E no fim eu vou chegar no mesmo resultado sempre. Tudo bem? Tudo bem, duas possibilidades vão chegar no mesmo No resultado. mesmo resultado. Aqui, o último exercício. Então, aqui eu tenho Janice, ela comprou uma TV e ela resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Ela não tinha dinheiro. Sabendo que o valor à vista é de R$ 2.500 e que o valor a prazo é 15% maior do que o valor à vista, responda, quanto que ela vai pagar? Então, ó, 15% de aumento no preço. Então, primeiro, eu tenho que saber quanto é esses 15%. Eu, particularmente, ontem eles fizeram uma conta lá, descontando a porcentagem. Você pode descontar a porcentagem, você vai chegar no mesmo resultado. Nós vamos fazer aqui dos dois jeitos, mas eu, particularmente, sou eu que gosto de saber qual que é o valor que vai ser acrescentado. Então, eu, particularmente, gosto de calcular quanto que é os 15% de 2.500, e eu sei que esse valor vai ser um acréscimo, então eu vou ter que somar os 2.500 depois, então eu faço duas continhas, lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 0,15, que seria o 15 centésimos, ou 15 sobre 100. Dá para usar as duas maneiras. Vou usar a forma fracionária, que é o que eles mais estão utilizando, tá? Então, vamos lá. 15 sobre 100 vezes 2.500. Se eu colocar tudo debaixo da mesma linha, aqui, ó, eu vou ter 15 vezes 2.500 dividido por 100. Bom, cancela um zero aqui com esse zero, cancela um zero aqui com esse zero, eu vou ter 15 vezes 25 dividido por 1. Uma divisão por 1 não precisa ser feito, então eu posso cancelar. Ficou o 15 vezes 25. Eu vou pôr o 25 em cima, o 15 embaixo, porque aí eu tenho uma multiplicação por 1, e faço a multiplicação. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Mais 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. Beleza. 5, 7, 3. Então, eu descobri que o valor do meu acréscimo será de R$ 375. Então, agora eu vou pegar os R$ 2.500 e vou somar 375. 5 mais 0, 5, 5, 7, 5 mais 3, 8, R$ 2.875. Esse é o valor que ela vai pagar pela TV a prazo. Ah, professor, qual que é o outro jeito de fazer mesmo? Então, o outro jeito é cair nessa resposta direto. Então, lembrando que eu tinha 100% do preço do produto, que era os R$ 2.500, e eu vou somar mais 15%, que é os juros, que é o acréscimo. Então, eu vou ter 115% é o valor que eu vou pagar na televisão. O 100%, que é o preço da TV, mais os 15% de acréscimo. Lembrando que esse 115
é o 115 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,15. Beleza. Então, eu posso pegar o 2.500 e multiplicar por 1,15. Vou multiplicar por 1,15. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse 2.500 embaixo, porque aí eu coloco os zeros para o lado de fora e eu ganho espaço para poder abaixar os zeros no final. 5 vezes 5, 25, vai 2. 1 vezes 5, 5 com mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. Mais, vou multiplicar pelo 2 agora. 5 vezes 2, 10, vai 1. 1 vezes 2, 2, com mais 1, 3. E 1 vezes 2, 2. A 5, 7, 8 e o 2. Abaixa esses dois zeros. E agora, o que acontece? Eu tenho duas casas depois da vírgula. Caminha de trás para frente duas casas. E coloca a vírgula. Olha o 2.875 aparecendo aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui eu já caí direto no resultado. Então, a resposta é: ela vai pagar R$ 2.875 pela TV. Tudo bem? Sim, entendi. Então, você viu que também, duas formas de fazer a mesma atividade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Em matemática, tem muito disso. Em matemática, a gente sempre tem várias maneiras de chegar no mesmo resultado, tá? Tem alguma dúvida sobre essas atividades, esses exercícios? Não, eu entendi todas. Que bom, que bom. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Nossa, está extrapolando o tempo um pouquinho, né? Desculpa. Que Alexandre, isso, professor? eu te Relaxa. agradeço imensamente, te agradeço muito pela oportunidade que você tá me dando de poder trabalhar esse conteúdo, de explicar e poder esclarecer tuas dúvidas. E quero contar com você nas próximas oportunidades. Eu não sei como é que vai ser na semana que vem, se vai dar para a gente marcar, porque a semana que vem, a partir do dia 16, já começa as férias. Então, eu não sei se vai ter como encaixar alguma aula online nesse meio tempo, tá? Mas que, de qualquer maneira, depois das férias, dependendo como tiver, com certeza, essas aulas vão continuar. Então, eu quero contar muito com a sua participação. E eu quero que você continue se empenhando sempre. Lembre-se que agora pode parecer difícil, agora eu deixei de fazer uma coisa, eu podia estar fazendo um bolo com a minha mãe, eu podia estar assistindo um programa de TV. Não, tenta estudar. Você nunca perde quando o assunto é ganhar conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você ganhar, melhor para você. Procure ganhar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai poder te tirar. Você pode ganhar uma casa, com o tempo a casa rói, com o tempo você pode perder a casa, alguém pode te roubar, entendeu? Você pode ganhar um carro, com o tempo você pode, de repente, bater o carro, ou o carro estraga, mas o conhecimento não, conhecimento ninguém te tira. E é o conhecimento que vai fazer você. É, e é o conhecimento que vai fazer você seguir em frente sempre, tá? É o conhecimento que vai fazer você se sobressair à frente dos outros. De repente, num concurso, de repente, num, sei lá, numa prova. Pensa que hoje são todos teus colegas, né? Mas amanhã, no futuro, essas pessoas não vão ser colegas, elas vão ser concorrentes. O mercado de trabalho está aí. Então, tem uma vaga de emprego, tem um monte de gente para trabalhar. De repente, aparece um concurso, alguma coisa, o que acontece? Se você sabe mais, você passa na frente de um monte de gente. Vixe, isso é batata. Oi, Maria Clara. Oi, professor. Chegou na hora das despedidas, bem, mas que bom que você veio. E, deixa eu te falar, nós gravamos a aula. Depois eu passo para. Eu vou agora esperar o Google me liberar a gravação, e aí eu boto lá no grupo, pra vocês poderem acompanhar.
A Maria me Ah, eu mandou vou ver. mensagem, só que eu não vi, não. Eu tava vendo chegando. Só que aí, se eu fosse abrir a mensagem, eu ia perder a explicação, porque senão eu ia E eu não sei se você mandou mensagem para mim, porque quando eu estou apresentando, agora que eu estou vendo, ó. Eu Hum, mandei. então, eu vi, você mandou mensagem 2h51. Então, pois é, não teve jeito. Eu estava apresentando, e quando eu estou apresentando, você nunca usou compartilhamento de tela aqui. O compartilhamento de tela, ele faz com que você veja a tela que eu estou apresentando. Então, o que que ele faz? Se eu estou apresentando o PowerPoint, eu não consigo ver quem está no Meet, porque são telas diferentes, entendeu? Você que está assistindo, você vê as pessoas e a minha tela. Eu não, eu só vejo a minha tela, que no caso vai estar a apresentação do PowerPoint. Então eu realmente não vi ninguém, eu não escutei barulho, não vi nada, tá? Mas de qualquer maneira vai estar lá a gravação e eu tenho certeza que você vai poder aproveitar. E saiba que eu estou à disposição se você tiver dúvida sobre essas atividades que nós fizemos hoje, você pode me perguntar e eu repito a atividade com você. É que eu não posso Tá. esticar muito essa reunião, porque a gente já fez as atividades e eu tenho agora que resolver os negócios da eletiva agora, que eu tinha combinado com o Júlio. Tá Mas bom, depois eu assisto a aula gravada. eu vou disponibilizar lá e eu quero muito que você assista e eu vou te perguntar sobre essas atividades, tá? Eu quero muito que você participe, eu quero muito que você aprenda. Então eu estou à disposição para você, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? Tá bom. Que bom que você apareceu. Eu estava preocupado, falei, será que aconteceu alguma coisa? A gente fica Não, eu pensando, só tava off. Aí, tipo assim, eu não abri a mensagem, né? Eu falei, tipo, não. Depois, tipo assim, eu tava off total. Aí eu tinha saído, que eu ia vir aqui pra minha avó. E aí eu não, mas não ó, vi. senti a tua falta, até comentei com a Alexandra no começo, que eu estava esperando que você entrasse, então quer dizer, eu estava esperando mesmo outras pessoas também entrarem, mas a gente fica sentindo falta das pessoas que têm o hábito de entrar, que têm o costume de entrar. Como teve a atividade de ciências hoje de manhã, eu até achei que entrou em uma e não quis entrar na outra para não ficar sobrecarregada, né? Pensei cá com meus botões. Mas que bom que você entrou. E vai estar disponível e você vai poder acompanhar a gravação. Tá bom? Meninas, eu Eu já. pensei que fosse. É, Eu cedo achei que foi a você tinha falado que Carolina. era sexta, né? Aí eu falei, Então, então o que amanhã. acontece? Eu fui o primeiro a marcar. Quando saiu o agendamento dessas aulas, eu marquei primeiro. E eu marquei no período da tarde, que eu achei o período mais fácil de vocês entrarem, porque tem gente que dorme até a hora da aula. Tem gente que às vezes cochila e dorme, depois põe o despertador, descansa mais um pouco, toma o café da manhã. Então, essa pré-aula da manhã, eu não achei que deu muito certo. Porque muitas vezes a tua aula começa às 10h30. Eu vou marcar mais cedo, e às vezes tem gente que está acordando nesse horário, está lá tomando café, ainda vai escutar um gordo chato falando de matemática. Falei, não, vamos marcar depois do almoço, que de repente é mais fácil, dá mais ibope, porque a pessoa está acordada, né? Tomara que funcione. E eu vi que funcionou melhor. Só que o que aconteceu? Eu já tinha marcado no período da tarde. Aí, como era feriado, como vai ser feriado amanhã, ai, uma folga. Como vai ser feriado amanhã, o que que acontece? Quem costuma marcar na sexta-feira, que é a Melina e a Leda, elas marcaram antes, na quinta. E aí elas marcaram no período da manhã, entendeu? Mas aí, como eu havia marcado primeiro, eu não ia desmarcar a minha. Eu não tinha como, eu já tinha marcado, né? Então, quer dizer, ficou as duas no mesmo dia. E que bom que vocês puderam entrar, que bom que vocês puderam assistir, acompanhar, tá? E volto a falar, eu estou à disposição de vocês. O tempo está meio extrapolando ali, eu preciso ver se o Júlio já está me chamando já. Meninas, muito obrigado pela participação, que bom falar com vocês. Eu estou muito agradecido, de fato, de ter essa oportunidade de falar com vocês, de poder estar com a companhia de vocês, está me fazendo muita falta da aula, está me fazendo muita falta a escola.
Então, que bom que vocês estão aqui, que a gente pode compartilhar esse momento. Vocês estão me ajudando muito, viu? Vocês não sabem o quanto. Tá bom? Ah, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você, né, por ter me acolhido aqui depois de eu ter Não, atrasado ótimo, eu tô a achando ótimo aula. que vocês vêm. Eu sempre falo, ó, vem, o importante é vir, tá? Até mais, então. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, com Deus. Obrigada, Laura. Aula. Obrigado. Tchau, Ale. Tchau, Mati. Se não te Tchau, responder, professor. Tchau, tchau, até mais.